Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 9 de maio. Espero que vocês estejam animados, encorajados para a gente estar realizando nosso trabalho de amanhã, tá? Também estejam firmes no jejum, né? O jejum foi proposto. Eu espero que vocês estejam fazendo e vocês estejam em constante oração para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho amanhã, né? Que corra tudo dentro dos conformes e que muitas vidas possam ser alcançadas e que a gente possa ser recepcionado bem também pelas pessoas, né? Que elas estejam dispostas para estar ouvindo a palavra. Essa semana a gente estava falando sobre a importância da evangelização e, e o tema de hoje, né? É o último, sexta-feira, é a missão de todo cristão, né? Que a evangelização é uma missão de todo cristão. E aí eu trouxe aqui no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15 e 16. Marcos capítulo 16, do versículo 15 e o 16. Jesus, ele aparece e ordena aos discípulos. E Jesus lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Essa versão aqui que eu tô lendo é a King James. Mas tem a Almeida que fala assim, mais resumido, né? Que fala assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, assim, essa é a nossa missão, né? Que Jesus deixou de estar levando a palavra e ensinando. Então, assim, como a gente já falou sobre isso, não adianta só a gente absorver e aprender sobre a palavra, mas a gente precisa, é o nosso dever, levar a palavra adiante e falar, contar as boas novas e testemunhar de Jesus para as pessoas, né? Isso cabe a todos os cristãos, a gente precisa fazer isso e a gente precisa mostrar, né, a importância de amar Jesus, né, de aceitar Jesus, a gente precisa falar sobre o arrependimento de pecados, né, para poder ter a vida eterna e a salvação com Deus. E a gente pode fazer isso como? Contando testemunho. Às vezes, você tem aí testemunhos, coisas, né, que Deus fez na sua vida. Eu tenho certeza que todo mundo tem algum testemunho para contar, né? E às vezes tem vários, né? E por egoísmo acaba não partilhando isso com os outros. Às vezes por vergonha também, pela questão da timidez. A gente fica meio ressabiado, assim, né? Como diz minha mãe, você fica meio ressabiado de estar falando com as pessoas, de estar contando e tal, às vezes achando que a pessoa não vai acreditar, ou sei lá, não importa, gente, a gente precisa contar, a gente precisa partilhar. E assim, o testemunho é uma maneira de você estar evangelizando, né? Porque você está dando a honra e glória a Deus. Então, assim, façam isso, contem testemunhos, né, do que Deus tem operado na vida de vocês, conversem, né, com as pessoas. Quando você vê que a pessoa está te dando uma liberdade, né, de falar sobre algum assunto, você vai e já aproveita a oportunidade, fala com ela, conversa com ela, né, acaba falando de Jesus, né, e quem tem redes sociais, igual a nossa colega Andressa, a nossa irmã em Cristo, que entrou no grupo ontem, né, eu estava conversando com ela, fiz esse convite e ela aceitou estar participando com a gente. Ela usa as redes sociais dela para falar de Jesus, para falar sobre a palavra. Então, cada um de nós pode fazer isso. E às vezes você tem vergonha, como eu, de colocar a cara no celular e fazer evangelização ali gravando vídeo, posta mensagens, sabe? Escreve, conta um testemunho seu, coloca ali, sabe? Para as pessoas lerem. Isso vai despertar as pessoas. Quando eu conheci Jesus, quando a Bárbara veio ministrar para mim, ela falava para mim coisas da Bíblia que eu não sabia, que eu não sabia daquelas coisas que ela estava falando, sabe? E ela deu testemunho, sabe? Contou histórias. E a princípio nem foi tanto da vida dela, ela contou testemunhos assim da Bíblia, histórias bíblicas, né? Histórias que eu não conhecia a fundo. Então, assim, a gente tem que ter isso em nós, né? Pô, eu sou cristão. Qual que é a minha missão? Evangelizar. Minha missão é evangelizar. A gente tem aí outras responsabilidades, né? Mas a gente precisa entender que é uma missão nossa e que é importante, a gente precisa fazer isso. Que é egoísmo a gente reter todo o conhecimento para nós e não levarmos adiante. A gente precisa tomar essa iniciativa. E sobre o nosso trabalho de amanhã, a gente vai estar orientando vocês certinho, né? Amanhã na igreja, a gente vai ter esse tempo inicial com oração e ministração.
e vocês vão receber todas as instruções. Aqueles que são mais tímidos e que não têm tanta facilidade para conversar, né, não se preocupem, que vai ser tranquilo. E assim, o que a gente tem que ter em mente é que a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo. É Ele que vai estar usando as nossas vidas, né? Por isso que a gente tem que orar, a gente tem que, né, jejuar e a gente tem que se colocar firme diante de Deus e para que dar o nosso melhor para que as nossas vidas possam ser usadas por Ele, tá? Para que o Espírito Santo tenha liberdade sobre nós e que corra tudo da maneira que tem que acontecer. Então, assim, não tenham medo, né, do que nos espera. A gente precisa ser corajoso. A palavra nos encoraja. E hoje, como a pastora Marli sempre fala, né, hoje a gente vive num tempo bom porque a gente tem liberdade de falar de Jesus para as pessoas, a gente não vai ser preso, né? Ninguém vai colocar a gente na cadeia porque a gente está falando de Jesus hoje, né? Não sei como vai ser daqui a uns tempos, mas hoje a gente tem essa liberdade. Então a gente precisa aproveitar isso. Pensa naquela época, logo que Jesus subiu aos céus e foi ao lado do Pai e deixou os discípulos ali, né? Se vocês forem pesquisar, né, em história, teologia, vocês vão ver os perrengues que eles passaram depois, né, para estar evangelizando, né? A gente escuta histórias horríveis de como os cristãos foram assim massacrados, judiados, mortos. Então hoje, graças a Deus, a gente tem essa liberdade de pregar a palavra, né? Então assim, amanhã estejam animados, tá? Vai correr tudo bem, vai dar tudo certo. E assim, das 14 às 15 a gente vai ter esse tempo de oração e ministração e das 15 às 17 a gente vai estar fazendo os trabalhos nas ruas ali próximas da igreja, tá bom? Vocês serão separados em duplas, né, para ninguém ficar sozinho e um apoiar o outro ali. Então vocês fiquem tranquilos que a gente vai estar orientando vocês, tá bom? Conto com a presença de todos vocês. Eu espero que todos que se colocaram, né, votaram lá na enquete, possam estar participando. Se todos forem, teremos 30 pessoas, para a glória de Deus. Espero que ninguém falte. Mas, enfim, é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês durante essa semana, né, pela dedicação de vocês. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, o Guilherme também, vocês podem falar com a gente, tá bom? E agora a gente vai ter um tempo de oração, né, como a gente faz todos os dias. A palavra de hoje foi essa, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo e quem não crer será condenado, né? Essa foi a nossa palavra e essa é a nossa missão. Pai, louvado seja o Senhor. Obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por essa sexta-feira. Obrigada, Deus, por toda essa semana que nós tivemos de aprendizado. De toda essa semana que nós tivemos aqui os devocionais, que nós meditamos na Tua Palavra e o Senhor tem nos aperfeiçoado. Louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigado pela vida de cada irmão, né, que se propôs aí a estar realizando essa missão. Peço que o Senhor venha e abençoe grandemente a vida de cada um deles. Eu tenho certeza que esse trabalho que eles estão desenvolvendo redundará em bênçãos sobre a vida de cada um. Que Teu Espírito Santo use nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos traga a coragem, nos traga a palavra, que a gente consiga realizar um excelente trabalho para o Senhor, com a sabedoria, com a instrução, com a coragem enviada pelo Teu Espírito Santo. Peço a Deus que o Senhor abençoe os meus irmãos, que eles tenham uma sexta-feira abençoada e à noite teremos culto de ensino, que todos possam estar lá participando das aulas, né, que seja um tempo precioso na Tua presença, né, de mais aprendizado. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor cuide de cada um deles, que o Senhor os guarde e os proteja. Desde já te agradeço, Pai, porque creio que o Senhor fará uma excelente obra e que essa semente que será plantada amanhã germinará em muitos frutos, em nome de Jesus. Desde já te agradeço, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pessoal. Que Deus abençoe vocês e até à noite na aula, hein? Tchau, Deus abençoe.